indiferença espiritual. E para isso eu queria fazer uma leitura de 2 versos apenas que se encontram no livro de Apocalipse, capítulo 3, os versos de 15 e 16. Está sendo projetado, você pode acompanhar a leitura, e diz assim: conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente, porque você é morno, nem frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Então, meus irmãos, a primeira coisa que eu quero construir nessa tarde aqui é uma ideia sobre indiferença espiritual. Mas, antes disso, vamos entender um pouco sobre esse texto. O livro do Apocalipse tem a sua autoria atribuída a João, só o pastor que sabia. Mas, de fato, João sim é aquele que vai redigir Apocalipse. Mas o verso 1 do seu primeiro capítulo diz assim: revelação de Jesus Cristo, que ele deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida ao servo João. João recebe algo e ele está, então, sendo o escritor daquilo que ele recebeu, que é uma revelação de Jesus Cristo, exatamente. E é interessante que o verso 2, que dá testemunho de tudo que viu, esta é a palavra de Deus, é o testemunho de Jesus Cristo. Esse não é um texto que passa simplesmente pela autoria de um homem, mas ele, por ter as características de uma literatura apocalíptica, uma delas é que é algo que o seu autor está transmitindo de alguém que ele recebeu. No caso aqui, João, ele recebe sim uma revelação e ele escreve. Mas outra característica desse texto é que ele não tem apenas uma aplicação para aquele momento, não é algo que estava se referindo somente ali. Ele aplica-se sim ali, a gente vê isso através da história, mas ele também tem uma aplicação futura, uma aplicação profética. E essa aplicação futura, ela é para a igreja de Cristo, que vai ser representada aqui através de 7 igrejas. O número 7, ele simboliza a completude, a perfeição. E essas 7 igrejas estão falando integralmente a nós, enquanto igreja do Senhor, de uma maneira completa. Cada uma daquelas igrejas tinha uma situação diferente a ser tratada. E aí nós chegamos aqui no verso que lemos, no capítulo 3, versos 15 e 16. A igreja que era em Laodiceia. Mas construindo um pouco a ideia de indiferença, nós hoje vivemos um tempo muito confortável. Temos muita coisa confortável que, se você olhar para trás, quando você era pequeno não tinha. Quando você era pequeno a coisa era mais ralada, não era? Fala a verdade, você está fazendo assim é porque você está lembrando. Hoje em dia a gente prefere o conforto. Preferimos a comida pronta, porque ter que cozinhar dá trabalho, ter que ir no mercado, ter que escolher. Não, se eu posso pagar, eu escolho o conforto na maioria das vezes. Antes eu ainda tinha que sair de casa, e agora eu recebo em casa a comida, porque é confortável. Então esse conforto que nós temos, que é bom, e que não tem nada de errado nisso, muitas vezes nos leva a uma situação de desvalorizarmos certas coisas que são importantes. Se nós olharmos para os nossos filhos, eles que talvez não tenham enfrentado situações que nós enfrentamos quando éramos mais jovens, talvez eles não tenham o mesmo senso de importância das coisas. Talvez eles estejam desvalorizando coisas que eram importantes e que foi necessário que nós passássemos por situações difíceis para que hoje nós dessemos valor. Mas esse senso de conforto, ele a todo tempo, ele nos leva a uma posição de talvez indiferença. Como eu disse, a gente prefere o que é pronto, a gente já não conserta mais as coisas. Lembra da televisão que você tinha lá de tubo, grandona, que foi para o conserto umas 17 vezes pelo menos, e você ficou com ela uns 20 anos lá, desde que você era pequeno? Hoje em dia eu nem sei quem conserta a televisão nesse lugar aqui, nem sei se isso existe, porque a gente joga fora, porque ficou muito prático. Isso é conforto. O tempo mudou, sim, mas aí vem o problema. Tem gente que não lê mais a Bíblia. Sabe por quê? Porque prefere assistir um vídeo.
É muito bom assistir um vídeo, sim, eu entendo a validade. Esteja você participando da nossa aula, todos os domingos às 9 horas da manhã, é um vídeo, mas você está perdendo a oportunidade de ter contato com aquele que quer falar diretamente ao seu coração. Você está colocando um entreposto entre você e Deus. E tem um monte de vídeo aí que fala um monte de abobrinha. Deus precisa falar e ainda quer falar ao teu coração através da palavra, mas é o conforto da sociedade que nós vivemos. Nós nos acomodamos, nós estamos preferindo ouvir alguém dizer do que eu ter que ler alguma coisa. Carregar a Bíblia então, isso aí é totalmente fora de moda para alguns, não é verdade? Porque temos a praticidade das coisas. E é interessante que esse conforto, muitas vezes, ele nos tira o entusiasmo das coisas. A história daquela pessoa que ganha o presente e, de repente, aquele presente não é o que ele esperava. Sabe, a pessoa ganhou um celular e aquele celular, ela está vibrando, quando ela vai olhar, não tem uma maçãzinha no celular. E aí, que legal. Porque a gente perdeu o básico, a alegria de realmente vibrar com o que é necessário, a alegria de se contentar com o que nós temos, e nós sempre queremos mais. Mas é interessante que, olhando para essa igreja que João escreve aqui, a igreja em Laodiceia, eu quero fazer algumas observações sobre ela. Ela era uma igreja que também estava vivendo uma época de muito conforto, ela era uma igreja muito rica. Primeiro ponto, não a igreja em si, mas a cidade toda. A cidade ali era uma cidade muito rica. Era uma cidade que havia passado por um terremoto cerca de 35 anos antes, e ela se reconstrói com os seus próprios recursos. O imperador romano, ele oferece recursos para participar daquela reconstrução. Eles, não precisa, nós temos. E eles se constroem então, e ali há teatros, ali há toda uma infraestrutura de trabalho, de lazer. As estradas romanas estão fazendo com que aquela cidade, ela cresça comercialmente, ela vira uma espécie de um posto comercial. Havia ali a produção de uma lã muito específica, uma lã negra, que era usada com tecidos. E a riqueza está circulando, a bolsa está subindo, aquela cidade ali está bombando, eles têm conforto, mas eles tinham um problema. E Jesus, ele vai falar aqui nesse texto sobre o problema, bem tocar na necessidade. Devido à sua posição geográfica, eles não tinham água com facilidade, eles viviam em uma região desértica. Então, o que vamos fazer? Temos a cultura, temos o dinheiro, vamos construir, vamos fazer uma obra. E eles constroem, então, aquedutos para trazer água. A água era importada daquele lugar, que coisa chique. Mas eles constroem, então, os aquedutos para trazer águas de duas outras cidades, de Colossos e de Hierápolis. O problema é o seguinte, Colossos ele ficava a 16 quilômetros. A água de Colossos, ela era uma água que nascia nas montanhas, ela era uma água fria, era uma água que na sua origem ela servia para beber, ela era uma água refrescante. Então eles queriam ter isso, eles queriam ter águas frescas, constroem e trazem. E Hierápolis ficava a 10 quilômetros ao norte, então a água lá de Hierápolis era daquelas fontes termais, eram águas quentes. Eu não sei se quem conhece lá em Goiás, águas quentes lá, é bom, né? A gente chega perto lá, aí você bota o pezinho assim, você fala, não vou entrar nesse negócio não, porque é muito quente. Aí depois você entra e aquilo ali te tranquiliza, te relaxa, não é verdade? As águas quentes aqui, elas eram terapêuticas. Eles queriam então trazer água para atender a sua necessidade de refrescar-se e também a função terapêutica. Mas acontece um problema. Devido à distância, as águas não chegavam nem frias e nem quentes, elas chegavam mornas. Esse é o contexto que Jesus está escrevendo aqui. E é muito interessante que água morna é um negócio insosso, não sei quanto a você. Eu prefiro algo quente ou algo frio, mas morno não é a melhor coisa para mim. E aqui nesse contexto é o que Jesus está usando. Essas palavras aqui que Jesus está usando é para simbolizar a indiferença espiritual que aquele povo, que aquela cidade estava passando, com todo o conforto que tinha. Assim como
cada tipo de água, água quente ou água fria, tinha o seu propósito, seja ele de refrescar, de consumo, seja o propósito medicinal. Jesus está falando aqui também sobre o nosso propósito. Nós temos que ser quentes, crentes sim, mas quentes ou frios, nesse contexto aqui do texto, atendendo ou cumprindo ao nosso propósito, de uma água que atende para refrescar ou de uma água que é balsâmica. Esse é o contexto aqui. Irmãos, a indiferença espiritual, sermos mornos, ela nos leva à perda do nosso propósito, do propósito de Deus para nós. Quando somos indiferentes, estamos caminhando sem propósito. Cada um de nós tem uma função, sim. Mas nessa tarde eu queria brevemente falar então sobre causas, sobre os sintomas e sobre a prescrição que Jesus faz. Primeiro eu quero falar sobre as causas da indiferença espiritual. O verso 17 diz assim: você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Irmãos, a pior coisa para o ser humano é achar que não precisa de nada, é achar que não precisa de ninguém, é achar que é autossuficiente. Então, essa primeira causa da indiferença espiritual é a autossuficiência. Aquele povo que tinha tudo, que vivia com conforto, aquele povo que tinha lá dinheiro, que tinha recursos, achava que podia comprar tudo, resolver tudo com o seu poder aquisitivo, eles estavam se achando muito autossuficientes. Mas nós também, na nossa realidade atual, muitas vezes temos nos achado autossuficientes. Começamos a achar que não precisamos dos outros, começamos a achar que não precisamos de Deus. Porque eu posso pagar, porque eu posso comprar o que eu quero. E isso é um perigo para o ser humano. Será que hoje nós temos nos tornado esses autossuficientes, achando que tudo que temos basta? Esquecemos que tudo que temos, seja muito ou seja pouco, só temos porque Deus nos deu. Não podemos em momento algum deixar que o conforto do dia a dia nos torne autossuficientes, nos levando a sermos indiferentes espirituais, achando que nós não precisamos mais de Deus. Eu preciso de Deus todos os dias da minha vida. Cada um de nós aqui precisa do Senhor, da mão do Senhor, todos os dias da vida. Não importa. E eu não estou falando aqui sobre, então nós temos que viver em carência. Não, não é isso. Você pode ter um bom salário, amém? Está todo mundo ganhando um salário muito bom, mas se você acha que você pode ter um salário melhor ainda, você pode ter um salário bom e melhor ainda, amém? Amém, não é errado, mas eu não posso esquecer que quem provê na minha vida não é o meu patrão, é o Senhor. Eu posso ter um bom carro, mas eu não posso esquecer que aonde eu devo ir, não é eu sentar no meu carro e decidir, é o Senhor que tem que dirigir a minha vida. Eu posso ter coisas, eu posso ter um bom plano de saúde, mas eu não posso esquecer que o Senhor é o médico dos médicos, que Ele usa os médicos. Precisamos deixar de ser autossuficientes e viver realmente confiando no Senhor, amém? A segunda causa que eu quero compartilhar nessa tarde sobre a indiferença espiritual está no livro de Marcos, capítulo 4, versos 18 e 19. Diz assim o texto: como a semente lançada entre espinhos, ouvem a palavra, mas quando chegam as preocupações desta vida, o engano das riquezas e os anseios por outras coisas sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. Irmãos, a segunda causa que eu quero compartilhar nesta tarde são as distrações da vida. Jesus aqui está explicando sobre a parábola do semeador. E ali ele aborda os tipos de solo, os 4 tipos de solo. Nesse caso aqui, ele está falando sobre aqueles que perdem a bênção da palavra por causa das distrações da vida. Já notou que tem dia que você vem, aí você vem para o culto e sai daqui revigorado, você sai daqui fortalecido, você sai daqui vibrante e tem uma boa semana e você sai dando glória a Deus, e aí chega em casa, e aí briga com a esposa. E aí a coisa começa a apertar. E aí no dia seguinte a escola liga e o seu filho deu uma alteração na escola.
São as distrações da vida, são os problemas do dia a dia. E aí você já não está com aquele mesmo gás que você tinha no dia anterior. E aí você pega o carro para ir na escola, porque você foi chamado para conversar, e o carro enguiça no meio do caminho. Aí você para, pede para um reboque, o reboque leva, chega lá, você vê que a conta você não tem condição de pagar. É o dia a dia nosso. Queridos, isso tudo são situações, problemas que nós vivemos. Problemas normais, situações normais do nosso dia a dia, mas que têm que ser olhados com olhos espirituais. Porque se eu ficar olhando com os olhos humanos, isso vai me levar à depressão, isso vai me levar ao desânimo, isso vai me levar a um cansaço excessivo. Quem cuida da minha vida tem que ser o Senhor. Já vimos que não podemos ser autossuficientes, mas também não podemos deixar que a vida nos distraia. Temos um propósito, é disso que estamos falando. As preocupações da vida, elas acabam minando a palavra recebida, tirando a expectativa de que Deus faça algo novo. O carro enguiçou, o filho levou bomba na escola, brigou em casa, e aí eu nem sei mais se Deus vai fazer alguma coisa, porque eu fico tão desanimado, tão distraído, tão olhando para os meus problemas. Não podemos olhar com os olhos humanos, mas devemos olhar, sim, com olhos espirituais. Porque a vida nos distrai. Eu me lembro da história de um irmão que queria muito ter uma casa de praia. Vocês já devem ter ouvido essa história, mas ele queria, e ele orava, e aquilo ia ser uma grande bênção na vida dele, para a família dele. Ele estava no círculo de oração, ele estava fazendo propósito, jejum, trabalhando. Um dia aconteceu dele receber um dinheiro, teve uma boa oportunidade, comprou aquela casa que ele queria. Glória a Deus, ele estava ali grato, mas aí ele tem que se dedicar àquilo. E ele agora já não vai mais à igreja, ele agora já está um pouco afastado dos irmãos, porque ele tem que dedicar o tempo dele ao trabalho, à sua família e ao seu lazer. Aquilo que era para ser uma coisa boa na vida dele, agora está fazendo diferença negativa, está afastando da busca do Senhor. As distrações da vida nos levam a acidentes espirituais. Hoje de manhã, na 270, havia um grave acidente que ocorreu nessa madrugada. E eu vinha na pista oposta. A pessoa que estava na minha frente, à minha esquerda, resolveu olhar para o acidente. O que você acha que aconteceu? Não aconteceu, mas quase aconteceu. O trânsito parou. A pessoa da minha frente freou, o carro dela saiu meio de lado, eu que estava na outra pista tive que jogar para outra, porque quase ocorre um acidente por alguém que estava se distraindo com as distrações da vida. Assim é na nossa vida espiritual, a gente fica olhando muito para os outros, olhando muito para o que aconteceu, esquecemos de nós mesmos. Se queremos colocar Jesus em nosso lugar, para que Ele desfaça alguma coisa, eu tenho que olhar para mim, eu tenho que cuidar de mim. Não podemos deixar as distrações da vida, o engano das riquezas ou o anseio, até mesmo o anseio por coisas, nos afastar do Senhor. Falamos então das causas e eu quero falar dos sintomas. Sintomas da indiferença espiritual. Primeiro sintoma, estar mais preocupado em agradar aos homens do que a Deus. Gente, isso é um problema sério. Hoje a gente vive uma época do politicamente correto, e para ser politicamente correto você tem que ficar meio que agradando um monte de gente, falando coisas que você às vezes nem concorda. Isso não é bom. A minha vida, o meu testemunho precisa agradar primeiramente a Deus. Eu não tenho que necessariamente achar que todo mundo vai concordar comigo. Se eu só faço algo para agradar os homens, e quando eu vou fazendo esse algo, eu estou me ferindo, eu estou abrindo mão de algum princípio, eu estou colocando de lado algo que é a palavra de Deus para mim, que me ensinou, eu estou demonstrando um sintoma da indiferença espiritual. A minha vida deve agradar primeiramente a Deus. Outro sintoma, estar mais ofuscado por esta vida do que pela eternidade. Irmãos, a gente perdeu a dimensão da eternidade. Jesus está voltando. Jesus está voltando. A gente começa a achar que a vida gira em torno de mim, do meu sucesso, gira em torno da minha tranquilidade, gira em torno do meu conforto, e a gente esquece da palavra bíblica de que no mundo nós teremos aflições. Nós não podemos perder a dimensão da eternidade, ofuscados
pelo brilho dessa vida, pelas luzes. 1 de João, capítulo 2, verso 15, não amem o mundo nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Irmãos, pensa nas suas últimas decisões que vêm à sua mente agora, que foram importantes, que tiveram um impacto grande na sua vida. Você lembra delas? Você consegue lembrar uma ou duas aí? Agora pensa o seguinte, essas decisões, elas consideraram Deus ou apenas consideraram o seu conforto? Isso é algo muito sério, irmãos. Próximo sintoma, racionalização do pecado. A gente começa a olhar para o pecado e achar bonitinho. São os pecadinhos de estimação. E é interessante que tudo tem uma desculpa. Inclusive se cria novos nomes para o pecado, né? Antigamente era adultério. Hoje em dia não é adultério, é uma fé. Não, fulano de tal teve uma fé. Não é isso que a palavra diz. E eu tive o trabalho de ir no dicionário. O dicionário coloca aqui a fé. Relacionamento sexual entre duas pessoas, onde uma ou ambas são casadas com outra pessoa. Isso é racionalizar o pecado. Pornografia. Não é pornografia, isso é entretenimento adulto. Eu não posso racionalizar o pecado achando que é normal e criar uma falsa graduação. Isso aqui é um pecadinho. Isso aqui é um pecado. Não, isso aqui é um pecadão. Não, pecado é pecado e tem que ser tratado na cruz de Cristo, tem que ser colocado, tem que ser levado à cruz de Cristo. Não devemos racionalizar o pecado. Quarto, deixar de compartilhar a fé. Qual foi a última vez que você compartilhou a sua fé em Jesus Cristo? E eu faço essa pergunta para mim também. Às vezes nós passamos o dia, a semana, e a única coisa que associa a gente a Cristo é quando a gente vem à igreja. Porque a gente deixou de compartilhar, perdemos o primeiro amor, perdemos aquela vontade de falar. Lembra quando você se converteu? Aquela vontade que tinha, pregava até para poste. Não é verdade? Falar de Jesus, mas o conforto nos leva, porque a gente não quer incomodar ninguém. Outro sintoma, buscar a Deus somente quando precisa dEle. A vida vai sendo vivida, e aí nem lembra que Deus existe. Não lê a Bíblia, não ora, fica esperando as bênçãos. Aí de repente a coisa apertou. E aí você escuta aquela frase assim, eu tenho que ir na igreja para receber a bênção. Meu irmão, a bênção não está vinculada necessariamente a você vir ou não à igreja. A bênção, ela vai seguir você, se você caminhar debaixo da graça, debaixo da vontade do Senhor, debaixo dos princípios da palavra de Deus. Outro, a vida sem diferença do mundo. É interessante que com tudo isso a vida já está formatada nos padrões do dia a dia. É uma vida que não faz diferença. E eu não digo aqui de uma formatação externa, através de uma roupa ou de ficar carregando uma Bíblia, mas de uma vida que realmente faz a diferença. Eu acho interessante o texto do apóstolo Paulo, quando ele vai dizer, e não vos conformeis com esse mundo, e não tome a forma do mundo. Isso está lá em Romanos 12, verso 2. Nós não devemos tomar a forma do mundo, mas como fruto da indiferença espiritual nas nossas vidas, a gente acaba às vezes ficando bem parecidinho. Se puser na prateleira um do lado do outro ali, você até confunde. Isso não é bom. É o sal que já não salga mais, é a lâmpada que já está guardada, não está iluminando mais. Todos esses são sintomas da indiferença espiritual. Mas eu quero chegar agora na prescrição. Como vencer a indiferença e reacender o fogo espiritual? Olhando para o texto que nós lemos aqui, o verso 17, diz assim: você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. A aparência das riquezas
fazia com que aquelas pessoas não reconhecessem que eles não eram tudo aquilo que imaginavam. A sensação de conforto era um problema para eles. Isso estava impedindo que eles reconhecessem a sua verdadeira situação de pobreza, a sua verdadeira situação de ser digno de compaixão, de estar cego, de estar como nu. Então, o primeiro passo para nós reacendermos o fogo espiritual é reconhecer as nossas próprias fraquezas. Eu preciso reconhecer as minhas limitações, eu preciso reconhecer que eu não sou tudo aquilo que o mundo diz que eu sou. Na verdade, eu sou o que Deus diz que eu sou. E eu sou lavado e remido pelo sangue de Jesus, amém? Reconheça as suas fraquezas, as suas carências. Aceitar Deus na nossa realidade é algo necessário, porque aí então nós estaremos debaixo verdadeiramente da provisão da poderosa mão do Senhor. Segunda prescrição nessa tarde: busque no Senhor a provisão para a sua vida. O verso 18: dou-lhe este conselho, compre de mim. Olha que interessante Jesus falando. A provisão que eles precisavam não estava no comércio, a provisão que eles precisavam não estava lá no bálsamo que era produzido, e eu vou falar sobre isso, mas está no Senhor. Compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Falando para a gente rica, vocês não são ricos, comprem de mim o ouro refinado no fogo, você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonha, a sua nudez. Compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Compre de mim. Meus irmãos, tudo que nós precisamos está no Senhor. Toda a provisão que eu preciso, ela está no Senhor. Não está necessariamente no que eu faço, no meu trabalho, não está no local que eu estou inserido, mas está em Deus para a minha vida. Ele tem a provisão melhor, a verdadeira para mim. E o texto aqui, ele usa 3 itens. Ele fala do ouro, das vestes e do colírio. Interessante que o ouro era um contraste com a riqueza daquela cidade. As vestes, para cobrir a nudez, ela é uma referência à lã, ao produto comercial daquela cidade. E o colírio, ele também estava falando para um local onde era produzido um certo bálsamo que era usado na vista. Mas Jesus está dizendo, olha, vocês são cegos espirituais. Na verdade, vocês estão precisando de colírio. Então, o ouro refinado, ele fala da riqueza divina. O ouro refinado, ele fala daquilo que é puro, daquilo que é provado, daquilo que é muito maior e melhor do que as riquezas do mundo. As roupas brancas, ela fala da justiça, a justiça de Deus para nós. Jesus que se fez justiça de Deus em meu lugar. E o colírio, ele fala da visão espiritual para vencer essa cegueira que nós estamos muitas vezes inseridos. E vivermos então na dimensão da fé. Somente o Senhor, Ele tem tudo o que precisamos. E assim nós conseguiremos reacender ou reforçar a chama do fogo espiritual. Terceira prescrição: seja diligente e arrependa-se. O verso 19: repreendo e disciplino aqueles que amo, por isso seja diligente e arrependa-se. É interessante que nesse momento aqui, ainda que a palavra de Jesus para essa igreja seja uma das mais duras, Ele não está condenando em última instância, Ele não está dando uma sentença transitada em julgado, mas Ele está dizendo assim: repreendo e disciplino, porque o Senhor, ainda que Ele não está condenando nesse momento, Ele está exortando, Ele está trazendo a direção, Ele está disciplinando, porque o Senhor te ama. Meu irmão, Jesus te ama. Jesus me ama. Você pode dizer isso para si mesmo? Jesus me ama. E é por isso que ainda há a possibilidade. Ele fala, por isso seja diligente e arrependa-se. É por causa do amor que Ele está dizendo, toma cuidado, anda direito, abre o teu olho, seja diligente, anda de uma maneira boa. E o que você acha, que você entende que está errado, se arrepende. Arrepender-se é necessário para nós
reacendermos o fogo espiritual em nós e vencermos a indiferença. E a quarta e final prescrição dessa tarde é uma prescrição mais prática. Sabe quando você vai no médico e o médico te passa um catatal de remédio, mas aí no final ele fala, olha, eu vou te dar uns conselhos aqui, porque isso a medicina não é muito ainda pragmática nesse ponto, então você tem que fazer uma caminhada, você tem que fazer exercício, ele te dá ali aqueles conselhos. Esse conselho agora é mais prático. Tenha atitudes diárias de fé. Tenha atitudes diárias de fé. Ter atitudes diárias de fé é fazer algo que vai além da sua lógica. Quando você faz a conta e dá 2 mais 2 ali, e você espera um resultado, nem tudo na vida é matemática, nem tudo na vida é racional, nós precisamos olhar com olhos espirituais e termos atitudes diárias de fé. Eu não estou dizendo aqui para ninguém ser inconsequente, então a partir de hoje eu não tomo mais o remédio. Não é isso. Tome o remédio, mas creia pela fé na cura que vem do Senhor. Creia que é o Senhor que está usando o médico. Eu não estou dizendo para ninguém jogar algo muito importante para o alto. Não é isso. Mas é crer que o Senhor pode fazer algo que você não espera. Tenha atitudes diárias de fé. E eu vou dar aqui alguns exemplos, já encerrando. Demonstre e defenda os valores cristãos. Faça a diferença, meu irmão. Quando tiver alguém ali com um pensamento diferente, ofendendo valores cristãos, demonstre o seu valor cristão no seu dia a dia. Viva aquilo que é a verdade. Faça a diferença. Isso é você ter uma atitude diária de fé. Porque o mundo quer que você seja conformado. O mundo quer simplesmente que você viva da maneira como ele acha que você deve viver. Mas você vai falar assim, não, eu vivo não segundo o que você espera, mas eu vivo segundo a palavra de Deus. Amém? Outro conselho, confie no Senhor, que Ele há de suprir. Trabalhe, faça a sua parte, estude, busque o melhor. Mas não esquece não, é pela fé que você tem a provisão, porque quem supre na tua vida é o Senhor. Isso é uma atitude de fé. Então se você está naquela situação que você acha que é tão pouquinho, não, quem vai suprir na tua vida é o Senhor, no tempo certo, fica em paz. Outro ponto, seja rápido em pedir perdão. Às vezes acontecem situações na nossa vida e a gente, amanhã eu converso com a pessoa e peço perdão. Aí passa um dia, passa 2, passa 3, passa uma semana, passa um mês, passa anos, você viaja, vai embora do país e ainda tem gente que precisa acertar lá atrás. Não deixa isso acontecer não, seja rápido em pedir perdão. Isso é pela fé, porque se depender da gente, a gente não quer pedir perdão para ninguém não. A gente não quer, isso é contra a nossa natureza humana. Mas nós temos que, pela fé, exercer isso. Outra, ore crendo. Às vezes a gente ora sem crer. Ore por situações difíceis, ore por situações que parecem ser impossíveis. Creia, porque não depende de você, não depende da palavra de alguém, depende do Senhor. O Senhor, Ele usa quem Ele quiser. Então ore pela situação mais impossível que pareça para você. Ore crendo, cante adorando. Gente, música sem coração é matemática. Porque senão a gente fica no dia a dia, fazendo continha, sabendo como a gente... Não, coloque o seu coração naquilo que você tem feito. Você veio adorar o Senhor, adore ao Senhor. Envolva-se com outros irmãos na comunhão. Gente, isso às vezes é difícil, envolver com gente. Gente dá trabalho, gente dá problema. Para que eu vou me envolver? Mas eu vou me envolver porque é agradável ao Senhor que os irmãos vivam em união. Meu irmão, tenha atitudes de fé, exercite a sua fé. O nosso desejo nessa tarde é que o Senhor fale ao teu coração, para nós vencermos a indiferença espiritual na nossa vida. E talvez seja necessário nós regredirmos alguns passos, voltarmos ao começo, lembrar daquele tempo que havia
um amor renovado, um primeiro amor, porque o dia a dia foi fazendo a gente esquecer isso. Então, meu irmão, que o Senhor te abençoe.